Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora vamos deixar você bem informado. Está chegando as principais notícias do esporte. E nesta sequência de programação da TV Mar Canal 25, você vai poder acompanhar daqui a pouco os 3 jogos que fazem parte do prolongamento desta rodada da Série B, que foi iniciada na última terça-feira. Os jogos deste final de semana da primeira divisão do futebol nacional. Pela Série C, o Asa, nosso representante na competição, já está em João Pessoa, onde vai enfrentar o Botafogo da Paraíba neste fim de semana. E também o Coruripe, que se prepara para o duelo no interior pernambucano contra o Serra Talhada pela Série D do Campeonato Brasileiro, vai ser assunto aqui no Canal Esportes também. Além das manchetes da Gazeta, 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia, e que você já sabe, todas as manhãs de terça a sexta, nós estamos sempre repercutindo as principais manchetes na capa de esportes da Gazeta. Então, essas e outras informações você vai saber a partir de agora no Canal Esportes desta sexta-feira, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos já. Dia 9 de agosto, Padre Fábio de Melo, em Maceió, em show beneficente pela revitalização do Papódromo. A partir das 14 horas, com Padre Augusto, Banda Adore, Camila Holanda e Padre Fábio de Melo. Informações 999553696. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade.
Valeu, agora sim, começando o Canal Esportes na manhã desta sexta-feira, né, rapaz? Hoje, 7 de agosto de 2015, e nós vamos trazer, claro, todas as informações do esporte, como daqui a pouco também a preparação do CRB para a sequência, onde enfrenta amanhã a equipe do Náutico no estádio Rei Pelé, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 através do portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra toda a programação da TV Mar Canal 25, tá certo? Todas as informações, a foto dos apresentadores, toda a equipe aqui da TV Mar Canal 25 sendo publicada também no portal Gazeta Web para que você possa acompanhar as principais notícias todos os dias. Estamos aqui de 8 às 9 da manhã trazendo as notícias do esporte e no decorrer do dia nós teremos também um novo encontro na programação da nova TV Mar, né? Então tem todos esses atrativos para você através do portal gazetaweb.com. Nós também temos a nossa ferramenta através do YouTube no canal da TV Mar, onde você pode acompanhar também na íntegra todos os programas que fazem parte da nossa grade. Basta você digitar no YouTube, na aba pesquisa, TV Mar Canal 25 e que você vai poder acompanhar todos os detalhes da nossa programação, uma programação variada e que você vai poder acompanhar sem cortes, também na íntegra, tudo o que está acontecendo aqui nesta programação da nova TV Mar. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e nós temos também mais uma ferramenta para você manter contato conosco, que é o telefone através do 3377-9097. Você liga, vai falar com a produção do programa e é claro que as meninas estarão prontas para poder te atender e trazer a sua reivindicação como pauta para nós, né? Vai ser a notícia e nós vamos levar o conhecimento da sociedade. Nós também temos o nosso WhatsApp, onde você pode mandar seus vídeos, áudio, passou por um local, está tendo um evento esportivo no final de semana e quer que esse evento seja divulgado aqui no Canal Esportes, não tem problema nenhum. Só basta você entrar em contato através do nosso WhatsApp diretamente com a produção do programa, através do 98107-9872. E você mandando essas mensagens e seus vídeos, nós vamos também dar prioridade aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos começar o programa de hoje falando dos eventos, né, do UFC, já que nesse final de semana nós vamos ter mais um evento sendo realizado, vai ser em solo americano, mais um evento, não um evento de peso como nós tivemos na semana passada, com um duelo de grandes lutadores que fazem parte do ranking, na verdade, desse ranking do UFC, mas eu queria abrir o programa de hoje trazendo a posição dos lutadores, o ranking da categoria no UFC, onde apresenta os campeões de cada categoria e que você, a partir de agora, vai poder acompanhar essas imagens, esse material que já está publicado aqui no Globoesporte.com. Vamos colocar na tela, então. Vamos ver o ranking dos lutadores. Na categoria peso galo, o campeão é Tigi Dillashaw. Pelo peso mosca, o Demetrius Johnson. Esse é o ranking dos lutadores pelos seus títulos, né, os detentores de cinturão. No peso pena, o campeão é o José Aldo, brasileiro. Peso leve, o Rafael dos Anjos, também mais um brasileiro. Essa é a primeira etapa do cartel. E aí na categoria do Tigi Dillashaw, que é o peso galo, tem o Renan Barão como primeiro no ranking, mas o detentor do cinturão é o Tigi Dillashaw, né? Renan Barão o primeiro, Dominique Cruz o segundo e o Rafael Assunção, que também é brasileiro, é o terceiro na categoria. O Uriah Faber é o quarto colocado e o Michael McDonald é o quinto na classificação geral. Na categoria do Demetrius Johnson, que é o peso mosca, John Dodson, que vai enfrentar novamente o Demetrius Johnson, né, no próximo evento do UFC, no UFC 191. É o primeiro, né, o primeiro colocado, mas o campeão, o dono do cinturão, Demetrius Johnson. O Joseph Benavides é o segundo colocado, o Jussier Formiga, brasileiro, terceiro. Ian Macau é o quarto colocado e o Henry Cejudo é o quinto colocado da categoria. Então tem aí o Origuchi na sétima colocação, o Moraga em sexto, o Lineker em oitavo, o Makovsky em nono e o Cariasso, Chris Cariasso, na 10ª posição. Na categoria do José Aldo, que é a categoria peso-pena, tem aí Conor McGregor como o campeão interino, né, dessa categoria, mas o José Aldo é o dono do cinturão. O Frank Edgar
é o segundo colocado. Chad Mendes, o terceiro. O Lamas, Ricardo Lamas, é o quarto. E o Max Holloway é o quinto na categoria, né, do José Aldo, que é a categoria peso-pena. No peso leve, Rafael dos Anjos é o dono do cinturão. Anthony Pettis é o primeiro da categoria. Donald Cerrone é o segundo. O Nurmagomedov é o terceiro. Eddie Álvares, o quarto. E o Michael Johnson é o quinto nesta categoria, que tem Rafael dos Anjos como detentor do cinturão. Temos aqui, nessa sequência, onde traz o ranking dos lutadores, outras posições que nós vamos posicionar aqui agora, toda a condição para você. Estamos passando esse material aqui no canal Esportes. Pelo peso meio médio, o Rob Lauer é o dono do cinturão. O Johnny Hendricks e o Rory McDonald vêm logo na sequência. O Tyron Rodley é o terceiro. O Carlos Condit é o quarto e o Matt Brown é o quinto nesta categoria peso meio médio. No peso médio, Chris Weidman é o dono do cinturão. Luke Rockhold é o primeiro, né, na classificação. Ronaldo Jacaré, o brasileiro, o segundo. Yoel Romero, o terceiro. Vitor Belfort, o quarto. E o Lyoto Machida aparece em quinto nesse ranking, na categoria que tem Chris Weidman como campeão no peso médio. Pelo peso meio pesado, Daniel Cormier é o atual campeão, detentor do cinturão. Anthony Johnson é o primeiro da categoria. Alexander Gustafsson é o segundo. Ryan Bader é o terceiro. Glover Teixeira, o brasileiro, é o quarto. E o Rashad Evans é o quinto na categoria. Nós teremos o duelo entre Ovsin Sampru nesse final de semana, né, e que vai ser esse duelo do Ovsin Sampru nos Estados Unidos, que é o sexto, contra o Glover Teixeira, que é o quarto. É um duelo interessante nesta próxima edição, que será realizada amanhã no UFC, pela categoria peso meio pesado. E no peso pesado, finalmente, o Fabrício Verdun, brasileiro, campeão da categoria, detentor do cinturão. O Caim Velasquez é o primeiro na classificação geral. Em segundo, o Júnior Cigano, brasileiro. Em terceiro, Stipe Miocic. Em quarto, Andrei Arlovski. E em quinto, o Travis Browne. Essa, pelo menos, é a classificação com os 5 primeiros nesta classificação geral do peso pesado. E no peso galo feminino, finalmente, a Ronda Rousey, detentora do cinturão, defendeu numa semana passada diante da Beth Correia. A Miesha Tate está na primeira posição na classificação entre os lutadores. Cat Zingano está na segunda posição. Alex Davis em terceiro. Sarah McMahon em quarto. A Jessica Ayer está em sexto. Amanda Nunes em sétimo. A Beth Correia só aparece na 8ª posição. Foi criado aí um clima, né, entre as lutadoras, mas olha a diferença. A Beth Correia tem outras lutadoras hoje no ranking à frente dela, né, e que poderiam competir, eu poderia dizer, de uma maneira até mais equilibrada contra a Ronda, que é hoje o grande nome na categoria peso galo feminino do UFC. Então essas são as condições do ranking, né? Peso por peso, nós temos aí José Aldo em primeiro, Chris Weidman em segundo, Demetrius Johnson em terceiro, a Ronda em quarto, o Tigi Dillashaw em quinto, o Fabrício Verdun em sexto, o Rob Lauer em sétimo, o Rafael dos Anjos em oitavo, o Daniel Cormier em nono e o Caim Velasquez em décimo. Esses são os principais lutadores do UFC. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nos próximos eventos, né, que já que acontece neste final de semana, enquanto nós estamos posicionando aqui essa condição, né, dos eventos que nós vamos ter neste final de semana, com várias lutas. São 13 lutas no total e que nós vamos colocar na tela para você a partir de agora. Vamos dar uma olhadinha então nesse material que nós estamos colocando ao vivo aqui pelo canal Esportes. Vai ser em Nashville, nos Estados Unidos, esse próximo evento. Glover Teixeira contra Ovsin Sampru, peso meio pesado.
Pelo peso leve, Michael Johnson contra Beneil Dariush. Pelo peso meio médio, Derek Brunson contra Sam Alvey. Pelo peso pesado, Jared Rosholt contra Tim Johnson. Peso médio, Chris Camozzi contra Tom Watson. E no peso mosca, Ray Borg contra Gianni Herrera. São as lutas que fazem parte do card principal neste próximo evento do UFC, que começa amanhã, com as lutas do card preliminar previstas para as 7h30 da noite, no horário de Brasília, e as lutas que fazem parte do card principal previstas para as 11 da noite, no horário de Brasília. E você vai saber detalhes na próxima segunda-feira de mais uma edição do UFC. Vamos ao jogo, meu querido Fábio Novaes. Vamos lá. Olha, nós tivemos mais uma edição do Rally dos Sertões que está sendo colocada à disposição para você todos os dias aqui na programação da TV Mar Canal 25. E nós vamos, claro, trazer para você a partir de agora como foi o resumo de mais um dia de competição na região centro-oeste do país. Vamos ver. O Rally dos Sertões, num percurso inédito rumo ao sul do país, chegou ao estado de São Paulo. Este foi o primeiro dia da etapa maratona. Ao cruzar a linha de chegada, os competidores seguiram direto para o parque fechado, onde terão apenas 30 minutos para ajustes nos veículos, antes da largada nesta sexta-feira. Para compensar as dificuldades, um belo visual entre Três Lagoas e Euclides da Cunha. Nos carros, dobradinha dos irmãos Baumgart, com Christian em primeiro e Marcos em segundo. Entre os quadriciclos, mais uma vitória de Marcelo Medeiros. Nas UTVs, vitória de José Hélio e Edmilson Camargo. Jean Azevedo, que briga pelo título, foi o mais rápido entre as motos. De Euclides da Cunha, em São Paulo, os competidores seguem para Umuarama, no Paraná. Serão quase 200 quilômetros de especial sem auxílio mecânico. Só os fortes sobreviverão. Reta decisiva da competição e que você vai acompanhar os detalhes aqui no Canal Esportes, tá certo? Olha, e a UEFA já definiu os confrontos nos playoffs para definir também as equipes que conseguirem classificação entrar na fase de grupos na Liga dos Campeões da Europa. Vamos dar uma olhada nesta matéria já aqui no Globoesporte.com. Vamos ver. Sorteio aponta Bruges como rival do United. Valência enfrenta o Mônaco. Evento em Nyon define confrontos de playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Última etapa antes da fase de grupos. Lazio pegará o Bayer Leverkusen e o Sporting, o CSKA da Rússia. Pois é, os aspirantes a uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões já conhecem a última barreira do caminho. A UEFA definiu os confrontos dos playoffs da competição em sorteio realizado na manhã de hoje, que apontou que o Manchester United, de volta à Champions após um ano, terá como rival o Bruges, da Bélgica. Valência e Mônaco protagonizaram um dos jogos badalados, protagonizarão, né, na verdade, um dos jogos badalados desta fase. É pelo menos a expectativa, a tendência, né? Valência e Mônaco. Terceiro colocado no campeonato italiano, o Lazio terá como rival o Bayer Leverkusen. Quarto colocado no alemão, o Sporting Lisboa duelará contra o CSKA Moscou, enquanto o Shakhtar Donetsk enfrentará o Rapid Viena da Áustria. O tradicional Celtic da Escócia terá em seu caminho o Malmö da Suécia, famoso por ter revelado o craque Ibrahimovic. Vamos ver os confrontos então. Tá aí. Os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões, FC Astana versus Apoel. Temos outros confrontos aqui, como o Celtic e o Malmö, como nós já citamos. O Basel contra o Maccabi Tel Aviv. O Bate Borisov enfrenta o Partizan. Lazio e Bayern de Munique, né? A Liga, na verdade, a condição de rota, né, da Champions. O Bayer Leverkusen, não foi de Bayern de Munique. É verdade. Obrigado, Fábio, por nos corrigir. Manchester contra o Clube Brugge, o Sporting contra o CSKA, Rapid Viena enfrentando o Shakhtar Donetsk, Valência e o Mônaco são jogos nessas
nesses playoffs. O sorteio utilizou a mesma divisão dos últimos 10 anos. Aliás, dos últimos anos. 10 equipes que não conquistaram um título em seus países foram colocadas na rota da Liga, enquanto outras 10 que foram campeões nacionais ficaram na rota dos campeões. Primeiramente, foi sorteada da rota dos campeões, com 5 equipes em cada pote. Depois, o mesmo procedimento foi feito para a rota da Liga. Os confrontos serão realizados nas semanas dos dias 18 e 19, 25 e 26 de agosto, respectivamente, no tradicional sistema de ida e volta, com critério de gols marcados na casa do adversário, ou seja, fora de casa. Os times classificados entrarão no sorteio dos 8 grupos da Liga dos Campeões, que ocorre no dia 27 de agosto, no Fórum de Grimaldi, em Mônaco. E aí tem os confrontos, né? Em sua totalidade, a rota para a Liga dos Campeões, eles classificam como rota, porque é o play-off que vai definir a entrada desses clubes na Liga dos Campeões, ou seja, ou Lazio, ou Bayer Leverkusen, ou Manchester United, ou Clube Brugge, da Bélgica, ou Sport, ou CSKA Moscou, ou Rapid Viena, da Áustria, ou Shakhtar Donetsk, ou Valência, ou Mônaco. Para a rota dos campeões, aí tem o Astana versus Apoel, o Skanderbeek da Albânia contra o Dinamo Zagreb, da Croácia, Celtic e Malmo, Basel e Maccabi Tel Aviv, de Israel, Bate Borisov, da Bielorrússia, contra o Partizan, da Sérvia. São os confrontos para a rota dos campeões. Essa é a condição que nós estamos trazendo aqui para você que acompanha o canal Esportes. E o futebol não é só assunto aqui no programa, nós temos também fatos curiosos na WNBA, que é uma competição paralela, né, que nós temos a classificação, poderia dizer, de a NBA como a primeira divisão das competições de basquete no planeta. Pois é, uma das divisões inferiores, a NBA, acabou proporcionando um lance curioso. Um atleta acabou se chocando com um técnico de uma equipe, que acabou protagonizando uma imagem de destaque. Vamos ver. WNBA, San Antonio Stars, Washington Mystics. This turned into a bad deal for Stars coach Dan Hughes. Second quarter, 2 players chase after a loose ball and they wipe out Hughes in front of the bench. Pela imagem, olha o choque. O treinador acabou, meu irmão, levando a pior. Sentiu ali, levou uma pancada, precisou ser retirado de maca do ginásio. Esse choque aí acabou sendo o choque de destaque. E aí, o treinador precisou sair de maca do ginásio por causa do choque. Foi mais destaque do que até a própria partida. Olha mais uma vez o lance, o choque. O treinador caiu de mau jeito e acabou sentindo uma forte pancada nas costas e precisou ser encaminhado ao hospital. Acabou ganhando mais destaque do que a própria partida mesmo. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, vamos trazer mais notícias. Olha, podemos trazer aí na sequência detalhes dessa preparação aí. Nós temos muitos clubes em preparação no futebol europeu, principalmente, né? Muitas equipes em processo de preparação, trabalhando os seus clubes. Eu posso chamar, Fábio Novaes, aí, dá uma refrescada na memória, por gentileza. Que matéria é essa que nós podemos chamar aí logo na sequência, hein, Fábio? Ah, beleza, tá certo então. Então vamos trazer aqui detalhes dessa preparação aí. O Palmeiras, por exemplo, recebendo a presença de ilustres, né, em seu centro de treinamento, em seu complexo esportivo. Por exemplo, Acelino Popó Freitas, lembra dele? Um dos grandes nomes do boxe brasileiro, né? Principalmente no finalzinho da década de 90, né? Pois é, foi até a estrutura do Palmeiras. E você, a partir de agora, vai acompanhar essas imagens aqui no Canal Esportes. Vamos ver.
Primeiro agradecer, né, o convite de vocês aqui do Palmeiras, ao Paco, nosso treinador, ao Chechel Trípode, que é o diretor do boxe aqui, que o Chechel eu tenho que agradecer porque ele faz aqui do esporte que eu gosto. Um dos esportes que dá mais título ao Brasil e às suas cidades é o boxe, né? Todo ano a Bahia é campeã brasileira por equipe no boxe. E tá tendo vários torneios que eu sei que várias vezes o Palmeiras já foi campeão paulista através do boxe. Então a gente só tem que agradecer. E na minha carreira foram 41 lutas, 39 vitórias, 33 nocautes. Fui 4 vezes campeão mundial de boxe. E retornando agora dia 15 de agosto na Arena Santos, aqui em São Paulo, justamente pelo fato de gostar e amar o que eu faço, que é o boxe, que é o esporte. Pois é, tá aí então o Acelino Popó Freitas, visitando a estrutura do Palmeiras, voltando ao Clube do Coração para poder também dar aquela movimentada no treinamento e destacar uma situação que pode ser importante para o incentivo ao esporte, tá certo? Vamos nos levantar aqui para que a gente possa trazer a questão dos goleiros que estão chegando justamente a trabalhar com a tecnologia avançada. Isso é aqui no Brasil, mais precisamente no clube que é sensação, o Atlético Mineiro. Vamos ver. O treinador de goleiros do Galo, Chiquinho, cada vez mais vem aperfeiçoando os treinamentos diários na cidade do Galo. Recentemente, ele participou de um congresso internacional em Portugal e de lá resgatou um tipo de trabalho que ele já havia implementado em outros clubes. É o uso de bonecos infláveis para simular obstáculos para os goleiros. Aí nós, treinadores de goleiros, usamos os treinadores usam para trabalhar com os zagueiros, para trabalhar com os atacantes. Basicamente, você tentar simular uma situação mais real do jogo possível, né? Para que os goleiros se adaptem a essa situação. No caso do cruzamento, ele está sempre saindo nas bolas, com a dificuldade do obstáculo que os bonecos os levam, né, a ter essa dificuldade, que aumenta a velocidade dele de reação e, consequentemente, a saída de gol dele vai melhorar. E a gente procura fazer isso para sempre dar uma situação real de jogo para eles. Vitor aprova as inovações de Chiquinho, que já utiliza uma câmera GoPro para filmar os treinamentos no CT. Eu acho que o processo de treinamento ele vive em constante evolução, né? E a cada dia ele passa situações diferentes, mas sempre voltado para aquilo que a gente vai fazer no jogo. Então, legal essa variação, que ele tem colocado no trabalho dele, e isso sem dúvida reflete diretamente no nosso desempenho dentro de campo. Isso não se aprende, viu? Na rua não. É com muito estudo. Eu acho super interessante esse tipo de atividade. Tem que ser dessa maneira mesmo. E com o retorno de Falcão, a seleção brasileira de futsal foi convocada. Pois é, rapaz, o Falcão continua ainda atuando pela seleção brasileira de futsal e mais uma vez foi lembrado na convocação. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui. Foi convocado pela Copa América, na verdade, né? Com retornos de Falcão e Neto, o Brasil é convocado para a Copa América. A seleção brasileira de futsal terá Guita, Thiago e Gian, os goleiros. Cisso, Neto e Rodrigo, os fixos. Gadeia, Arthur, Jackson, Xuxa e Falcão, os alas. Simi, Pito e Dieguinho, os pivôs. Esses são os convocados, com os retornos do ala Falcão e do fixo Neto, que não jogam juntos na seleção brasileira desde março de 2013. A Confederação Brasileira de Futsal anunciou a lista dos convocados para a Copa América de Futsal em Porto Viejo, no Equador. Ou seja, Porto Velho, no Equador, né? De 23 a 30 de agosto. A equipe do país não joga desde novembro do ano passado por conta de uma crise envolvendo a Confederação Brasileira de Futsal e um posterior boicote de jogadores. Tá aí o Falcão, mais uma vez teve seu nome lembrado. Os escolhidos foram os goleiros Guita, do Corinthians, Thiago, do Sorocaba, e Gian, do Carlos Barbosa. Os fixos, Cisso, do Orlândia, Neto, do Corinthians, Rodrigo, do Sorocaba. Os alas, Gadeia, do Orlândia, Arthur, do Corinthians, Jackson, do Orlândia e Xuxa, do Sorocaba. Falcão, Sorocaba. E os pivôs, Simi, do Corinthians, Pito, do Carlos Barbosa e Dieguinho, do Orlândia. Esses acabaram sendo os convocados.
o Brasil, comandado pelo técnico Sérgio Schiotti, né? O Schiotti, né? O país é o atual campeão, levou o título sobre a Argentina em 2011 e agora luta para manter o caneco dos 12 convocados. A única novidade é o Alartu do Corinthians. Todos os outros foram convocados antes, ao menos uma vez, para a seleção brasileira. Ainda repercute bastante a festa da conquista do título da Libertadores na Argentina, mais precisamente em Buenos Aires, com o River Plate. Vamos ver. Torcedores saíram às ruas de Buenos Aires para poder comemorar e os jogadores falaram, né? Tá aí com Marcelo Barovero. Hemos tenido el Superclásico, hemos ganado en Brasil. Hemos jugado el otro día con un calor también impresionante, en un viaje eterno, así que creo que lo más importante es que sacamos fuerza y en todo momento y supimos llevarla en los momentos más complicados. Que brillan todavía en mi memoria, más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún. Para mí en lo personal es importantísimo, ¿no? Marcar una final, llegar a la final y bueno, es algo muy lindo de disfrutar y esperemos siempre estar a la altura y poder hacer lo mejor para arriba. Estaba muy tranquilo, muy seguro de lo que iba a hacer y bueno, solo dependía que el árbitro pite porque ya tenía pensado dónde iba a patear y bueno, gracias a Dios entró. Tuve la suerte de estar en la final de la última Libertadores alcanzando pelota, así que bueno, para mí también bueno, son momentos inolvidables, ¿no? Como hincha, como jugador, como una persona que se crió dentro del club, así que creo que hoy disfrutamos todos los que queremos al club. Yo creo que la gente en ese sentido me valora mucho también por haber vuelto en el Nacional B y vivió todo ese momento tan feo que nos tocó vivir y hoy creo que es mérito de disfrutar todo lo que nos está pasando porque con una dirigencia seria, haciendo las cosas bien, con un grupo muy comprometido, se ve que las cosas pueden salir adelante. Todos los títulos yo creo que tienen un sabor, pero este sin duda que es el más importante, la copa tan ansiada por todos los hinchas y con lo difícil que es. ¿Cuánto tiempo la soñaste? Y toda mi carrera, creo que mismo mi señora me dijo, vos no te acordás del esfuerzo que hicimos, nos fuimos de Mallorca al Inter de Porto Alegre en busca de la Libertadores y poder lograrla con mi club, con el club del cual soy hincha, creo que es soñado. Pois é, né? Você pode acompanhar então detalhes aí da comemoração do River Plate campeão da Libertadores. Vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco nós vamos trazer mais notícias aqui no canal Esportes desta sexta-feira. Vamos repercutir daqui a pouco a lista dos convocados do Coruripe para o duelo contra o Serra Talhada em mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E também trazer informações do Asa, que já está em solo paraibano para o duelo do fim de semana contra o Botafogo da Paraíba. E a preparação do CRB, que será encerrada nesta sexta-feira para enfrentar o poderoso Náutico amanhã à tarde no estádio Rei Pelé, no encerramento da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esses e outros assuntos você vai saber logo depois do intervalo. Continue conosco, voltamos já. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se.
Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Ia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Dia 9 de agosto, Padre Fábio de Melo, em Maceió, em show beneficente pela revitalização do Papódromo. A partir das 14 horas, com Padre Augusto, Banda Adore, Camila Holanda e Padre Fábio de Melo. Informações 999553696. Estamos de volta aqui com o canal Esportes pela TV Mar Canal 25. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com também. E você pode acompanhar na íntegra não só o canal Esportes, mas todos os programas que fazem parte da grade da nova TV Mar. Tá certo? Vamos dar sequência ao programa, trazendo mais notícias, mais informações. Olha só, e no futebol inglês, a situação de momento em termos de opções para um determinado clube não preocupa o treinador. Vamos ver. O Arsenal foi o time que mais pontuou na segunda metade do campeonato passado. Em maio, venceu a Copa da Inglaterra e continuou a boa fase na pré-temporada. Agora, após a vitória sobre o Chelsea na Supercopa em Wembley no último domingo, chega muito confiante para essa nova temporada. Finalmente, conseguiu provar que consegue derrotar o time de Mourinho. A gente cresceu e conseguiu chegar próximo a eles. Mas agora a gente tem que começar melhor para tentar conquistar o título, que é o mais importante. O Arsenal vai estar na briga um pouco mais do que no passado, talvez? Sem dúvida, sem dúvida. O Arsenal é uma equipe que tem muita qualidade, equipe grande, e com certeza vai brigar pelo título esse ano. A grande contratação para a temporada foi o goleiro Petr Cech, que resolve uma posição que estava vulnerável no time. A torcida acredita que é exatamente o que faltava. A última vez que fomos imbatíveis foi quando contratamos um goleiro também de 33 anos. Fantástico, vai melhorar muito o time e nos transformar em campeões. A única má notícia para o Arsenal antes da estreia neste domingo aqui no Emirates contra o West Ham foi a contusão do talentoso meia inglês Jack Wilshere. Ele sofreu uma entrada dura no tornozelo em um treino e estará fora dos 2 primeiros meses da temporada. O camisa 10 sempre mostrou muito potencial, mas toda a temporada acaba sendo interrompida por contusões. Na passada, ele ficou 5 meses fora. Pelo menos, esta é uma posição em que o Arsenal não tem problema para encontrar um substituto. Talvez até ajude Wenger a escalar o meio-campo que está lotado de talento. Ozil, Santi Cazorla, Alexis Sanchez, Oxlade-Chamberlain e Rosick, todos podem fazer a função de um camisa 10. E a briga por vagas nesse time não é só no meio-campo. Toda a posição tem uma batalha boa. Walcott, Welbeck e Giroud estão competindo no ataque.
Na lateral direita, Mathieu Debuchy, da seleção francesa, vai ter que suar para retomar a vaga de Hector Bellerin, que se destacou na última temporada. Do lado esquerdo, Monreal tem deixado outro jogador de seleção no banco, o inglês Kieran Gibbs. A defesa também está reforçada. Koscielny e Mertesacker formam a zaga titular. Mas Wenger vê potencial no jovem inglês Callum Chambers para a posição. E o zagueiro brasileiro Gabriel também entrou bem e luta por seu espaço. O Arsenal sempre tem grandes jogadores, por isso que eu tô aqui. Eu sei da dificuldade que tem, eu quero mais oportunidades e eu tenho certeza que o Wenger vai me olhar ali e vai dar mais oportunidades para mim, eu vou mostrar meu trabalho. Wenger acredita que este é o elenco mais forte que teve desde que venceu o campeonato inglês pela última vez em 2004. Será que 12 anos depois o francês vai conseguir repetir o feito? O Arsenal não é favorito, mas sem dúvida vale uma aposta. Pois é, isso só o tempo vai dizer, né? Mas é claro que a contusão do Wilshere, que é um jogador francês e que vem de um histórico de lesão, trouxe um certo problema para o zagueiro brasileiro Gabriel. A contusão aconteceu num treinamento e o Gabriel chegou até a ser ameaçado de morte por alguns torcedores do Arsenal e que passou por esse drama recente aí no futebol inglês. Ainda está querendo contornar a situação. Vamos dar uma olhada nos jogos desta sexta-feira da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Nós vamos ter 3 partidas nesta sexta-feira e nós vamos colocar no vídeo para você quais os jogos desta rodada que foi iniciada na última terça-feira. Criciúma e Oeste jogam hoje à noite às 7h30 no estádio Heriberto Wilson em Criciúma, Santa Catarina. O Luverdense joga contra o Paysandu no estádio Passos das Emas, às 8h30 da noite, no horário de Brasília. E o Bahia joga contra o Boa Esporte na Arena Fonte Nova. Amanhã, nós vamos ter o duelo entre Macaé e Atlético Goianiense, Santa Cruz e Botafogo, Ceará e Vitória, CRB e Náutico, Mogi Mirim e ABC são os jogos que fecham a rodada. Uma rodada que foi iniciada na última terça-feira com 2 partidas, com a vitória do América Mineiro por 2-0 em cima do Paraná Clube e também o Sampaio Corrêa, que venceu o Bragantino pelo mesmo placar 2-0. A classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro, nós já tivemos 17 jogos disputados por algumas equipes, mas essa ainda será a rodada de número 17, o complemento para outros clubes. O América Mineiro é o líder com 31 pontos. Em segundo, o Botafogo com 30. Em terceiro, o Vitória com 28. Em quarto, o Bahia com 28 pontos. Em quinto, o Sampaio Corrêa, 28 pontos. Em sexto, o Náutico, com 28 pontos. Na sétima colocação, o Paysandu, com 27. Em oitavo, o Macaé, com 24 pontos. Em nono, o Oeste, com 23. Em décimo, o Bragantino, com 22. O Santa Cruz é o 11º, com 22 pontos. Em 12º, o Criciúma, com 21. Em 13º, o Paraná, com 20 pontos. O CRB é o 14º colocado, com 19. Em 15º, o Atlético Goianiense, com 18. Em 16º, o Luverdense, com 17. E aí a zona de rebaixamento, que hoje é formada por ABC, 17º colocado com 16 pontos, em 18º o Boa Esporte com 16 pontos, em 19º o Mogi Mirim com 14 pontos e o Ceará ainda continua em seu calvário na lanterna da Série B com apenas 11 pontos. O Vasco anunciou Nenê para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogador que já estava há alguns anos no futebol europeu, enfim, foi apresentado ontem em São Januário. Vamos ver. Ele mesmo, que começou no Santos, passou pelo Palmeiras, atuou no Al-Gharafa do Catar e estava no West Ham da Inglaterra. Nenê vai usar o número 10 e nesta sua apresentação ele já mostrou a nova camisa Cruz Maltina. Eu posso jogar em qualquer lado ali do meio para frente, não de centroavante, mas atrás do atacante, na esquerda, na direita. Meu primeiro objetivo é dar os passes para o gol, assistência, mas quando eu tenho a oportunidade de fazer também, tenho que definir. Graças a Deus, acontece na maioria das vezes bastante bem. Graças a Deus, eu não tenho problema de peso, meu biotipo ajuda. E como eu disse já anteriormente, não estava parado totalmente, mantive a forma, então acho que não vai demorar muito, depende do paixão do treinador. Mas o mais rápido possível, espero que eu já possa estar dentro de campo.
O próximo jogo do Vasco será domingo, num novo horário aqui no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, no Maracanã, diante do Joinville. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, que normalmente é um... Pois é, o Eurico Miranda também falou nessa entrevista, nós vamos aí botar, Fábio, posicionar, né? Vamos ver o que foi que disse o Eurico Miranda, vamos acompanhar. No Rio de Janeiro, e Dia dos Pais, e eu entendi que era uma oportunidade de ter um número grande de torcedores. A torcida do Vasco também tem que entender que eu não posso ter o jogo aqui em São Januário e ter meia dúzia de vagabundos que vêm para aqui antes do jogo começar e ficar hostilizando o jogador. Enquanto eu não puder terminar com isso, dificilmente eu volto a jogar aqui. Lembrando que 12 mil ingressos já foram... Pois é, então tá aí a situação, o recado foi dado pelo presidente do Vasco e é claro que os jogadores, eles acabam sendo muitas vezes hostilizados mesmo pelo torcedor, mas o momento é realmente um momento de muita cobrança no Vasco. Mas os jogadores, independente dessa posição do presidente do Vasco, convocam a torcida para o jogo contra o Joinville. Vamos ver. Esses últimos tempos estava sendo jogo em cima de jogo e não estava dando tempo para treinar. Espero que nesses 10 dias nós jogadores juntamente com o Celso a gente possa, né, acertar os erros, né, que a gente vem cometendo e que a gente possa também aprimorar as coisas que vem dando certo para que a gente possa vencer a equipe do Joinville, é o que disse. Bom, vamos dar sequência aqui ao programa, trazendo notícias do futebol de Alagoas. Rafael Granja foi contratado pelo Coruripe. Pois é, rapaz, o Coruripe agora se reforçando para a Série D do Campeonato Brasileiro, onde vai enfrentar, neste final de semana, o Serra Talhada, na 4ª divisão do futebol nacional. O Hulk, que ainda não venceu nesta Série D. Até agora, só acumulou empates até aqui. Dos 3 jogos que realizou, inclusive 2 jogos em casa, o Coruripe só empatou contra o Colo-Colo e na última rodada a equipe também acabou ficando no empate em 1-1 com o Campinense. Os 2 jogos realizados no estádio Gerson Amaral. E a estreia do Coruripe foi na 2ª rodada e ficou no empate com o Globo lá no interior, na cidade de Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. Agora a situação é diferente e o técnico Evandro Guimarães divulgou a lista dos relacionados. Vamos dar uma olhadinha então nessa lista. Vamos ver. Os goleiros Rudon e Jefferson, ex-CSA. Os laterais Márcio Lima, ex-CSA, Renato e Paulo Vitor. Os zagueiros William José, Thiago Papel e Fernando Belém, o experiente Fernando Belém. Os volantes Mazinho, Diego Aragão, ex-CRB, Michel, ex-CRB e Jair. Já é da casa. O Michel jogou no CRB e jogou no Corinthians, no Santa Rita, na verdade. Os meias João Paulo, Rafael Granja e Djalma. E os atacantes Fabiano, Etinho e Ivan. Esses são os relacionados do técnico Evandro Guimarães para enfrentar a equipe do Serra Talhada neste final de semana pela Série D do Campeonato Brasileiro. A mesma coisa que o Coruripe fez também o Asa, com o técnico Vica, que anunciou a relação de atletas para o duelo contra o Botafogo da Paraíba neste final de semana. E sem grandes surpresas. O Vica, que terá problemas na equipe, não poderá contar com o André Nunes, por exemplo, que está machucado, Alex Henrique e o Paulo Vitor, Luiz Paulo, desculpa, porque tinha dupla, né? Paulo Vitor e Luiz Paulo da época do CSE, né? Mas o Luiz Paulo, atacante, também não viajaram com a delegação, né? Então nós vamos trazer essa lista de relacionados do Asa para o duelo contra o Botafogo da Paraíba neste final de semana. Pedro Henrique e Éder, os goleiros. Os laterais, Gabriel, Ângelo, Fábio Alves e Jairo. Os zagueiros, Lucas Bahia, Leandro Souza e Edson Veneno. Os volantes, Max Carrasco, Cal e Jorginho. Os meias, Alex William está no Sampaio, né? Max William, ou no Luverdense, está no Luverdense o Alex William, né? Max William, Didira e Marcos Antônio, além do Marlon, e os atacantes, o Ederson, Valdanes, Felipe André, que foi formado na base do Asa, e o Everton Fonseca, que é daqui de Maceió e que foi contratado esta temporada
para defender as cores do alvinegro. Vamos dar uma olhada na tabela da Série C, nesse Grupo A, como é que ficou o Grupo A da competição, né? Já que a Série C do Campeonato Brasileiro terá andamento neste final de semana e o Asa, nosso representante na competição, continua muito bem posicionado, fazendo parte do grupo das 4 melhores equipes da competição. Então nós vamos colocar na tela para você como é que está a classificação da Série C neste Grupo A, que tem o alvinegro entre os primeiros colocados. Vamos ver. O Fortaleza é o líder, tem 23 pontos. Em segundo, o Vila Nova com 20. O Asa é o terceiro colocado com 19. Em quarto, o América de Natal com 17. O Salgueiro vem em quinto com 15 pontos. Em sexto, Confiança com 12. Na sétima colocação, o Botafogo da Paraíba também 12 pontos. Em oitavo, o Cuiabá com 11 pontos. E na zona de rebaixamento, o Águia de Marabá tem 5 pontos apenas, é o penúltimo colocado. E o Icasa é o lanterna com apenas 3 pontos. A rodada deste final de semana da Série C, rodada de número 11 da competição, terá Vila Nova e Fortaleza no Serra Dourada, às 4 da tarde. Botafogo e Asa jogam no Almeidão amanhã à noite, a partir das 7 horas. Águia e Salgueiro se enfrentam no estádio Zinho de Oliveira, no domingo, às 4 da tarde. Os outros jogos também no domingo, no mesmo horário, às 4 da tarde. Icasa e América de Natal e Confiança e Cuiabá são os jogos que fecham essa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ángel Di Maria foi finalmente apresentado pelo PSG, depois de uma passagem apagada pelo Manchester United. Vamos ver. El proyecto que tiene, lo que quiere conseguir y la cantidad de jugadores importantes que tiene. Creo que eso era lo fundamental para mí, para poder venir. Y también saber que el señor presidente hace ya varios años que quiere que esté acá. Varios años que está acá, hace varios años que me viene diciendo de que París es hermoso, de que la ciudad es hermosa, de que el Paris Saint-Germain es un club con un proyecto importantísimo. Y bueno, creo que una de las cosas que también de haber venido es la amistad que tengo con él y la gana de poder compartir un club con él. É uma grande contratação, sim, essa contratação aí do Di Maria pela equipe do Paris Saint-Germain, tá certo? O meia do CRB, Danilo Bueno, disse que ainda falta confiança ao time. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui do Globo Esporte, até porque o CRB enfrenta o Náutico amanhã no estádio Repelé pela Série B do Brasileiro. O meia garante que o elenco é qualificado, mas destaca que não adianta a qualidade ficar apenas no papel. E ainda afirma, precisamos conquistar uma sequência de vitórias, para aí sim entrar naquele ambiente de confiança. Um problema que tem perturbado o técnico Mazola Júnior na campanha desta Série B do Campeonato Brasileiro é a oscilação durante as partidas. Nas 16 rodadas da segundona, o time regatiano não conseguiu uma sequência de boas apresentações e por isso ainda não empolgou o torcedor alvirrubro. Ciente do problema, o meia Danilo Bueno afirmou que ainda falta confiança ao time. Tá aí o Danilo Bueno, que é um jogador importante nesse esquema tático, né? O CRB que já tem uma provável formação, apesar de ter anunciado o William Cordeiro para a lateral direita, não deve contar com esse jogador para o jogo e o Juliano deve ser mantido entre os titulares, já que fez uma boa partida diante do Paraná Clube. E o Danilo Bueno tem sido uma peça muito boa nesse encaixe no setor de meio campo. Se tudo der certo como está sendo trabalhado no CRB, a formação inicial da equipe deverá ser formada com o Juliano no gol. Na lateral direita, o CRB deverá ter Somália atuando improvisado. Ele já fez essa função em outros clubes e pode ser mantido nessa condição no CRB. A dupla de zaga com Audálio, Gabriel e o Peri na esquerda. O meio-campo com Olívio, o Wellington Saci, Danilo Bueno e Canhete. Na frente, Ricardinho e Zé Carlos. Esse deve ser o CRB que deve começar a partida contra o Náutico no próximo fim de semana. Vale a pena o torcedor conferir esta informação. E para fechar o programa de hoje, vamos trazer aqui as manchetes da Gazeta, dar uma passada rápida nessas manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos, nas bancas e que vai, inclusive, trazendo todas as mudanças necessárias para você. Todas as manhãs de terça a sexta nós estamos repercutindo essas manchetes e na manhã de hoje as manchetes da Gazeta de destaque na capa de esportes são essas. Vamos ver. CRB terá 2 modificações, meio-campista, Somália, joga na lateral direita e Canhete volta ao time contra o Náutico.
Na parte superior da Gazeta, destaque do Bayern de Munique no torneio amistoso na Copa Audi, Douglas Costa impressiona torcedores do clube alemão. O argentino Di Maria foi apresentado no PSG, nós já mostramos esse material aqui no canal Esportes. Feijó faz parceria com o Desportivo Aliança. Clube presidido por Luciano Lessa vai administrar também o Santa Rita de Boca da Mata. Tá aí, o João Feijó estava buscando aí uma possibilidade de encontrar um parceiro, tentou o CSA, não deu certo e agora vai dar um apoio ao Desportivo Aliança. Seminário com lutador de Alagoas ocorre amanhã. Costa comanda o projeto social Lutando pelo Bem. Natural de Palmeira dos Índios, o professor de jiu-jitsu, Luciano Costa, chegou a Maceió ontem para ministrar um seminário no projeto social Solara Jiu-Jitsu, situado no bairro Cidade Universitária. Chulapa é apresentado no Grêmio Maringá, mais um desafio para o Aloysio Chulapa. Celulares de Marinho serão investigados. Justiça autorizou que o Ministério Público da Suíça tenha acesso aos dados. Revista pede desculpa a Romário. É o grande problema do jornalismo mal feito, é esse, né? A retratação. Quando você tem que se retratar. Eu acho isso uma vergonha e um desrespeito aos leitores, né? Não que isso não possa acontecer. Às vezes acontece, mas não da maneira veemente como a revista Veja acusou o Romário de ter tido uma conta na Suíça e movimentado essa conta cerca de 7,5 milhões de dólares de maneira ilícita. Então, agora tem a retratação e aí o Romário está por cima da carne seca, como diz o popular, né? Prefeito diz que obras ficarão prontas na Rio 2016. Etienne é prata na natação feminina, no Mundial de Natação, e celulares de Marinho serão investigados, está aqui também na Gazeta. O Brasil que subiu no ranking para quinto, no ranking da CBF, no ranking da FIFA, e o River Plate é campeão da Libertadores. Essas são as manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos, nas bancas. Faça a sua assinatura e receba em casa todo este conteúdo. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Um grande abraço para você, ótimo final de semana. Nós teremos um novo encontro na sequência da programação da TV Mar Canal 25. Mas para falar de esportes, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.